Você já parou para pensar como o mal age nas sombras da nossa vida? Como, sem que percebamos, ele se infiltra nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e até mesmo nas nossas relações? Muitos acreditam que a batalha espiritual é algo distante, um conflito que acontece apenas em momentos extremos. Mas a verdade é bem diferente. O maligno não precisa se mostrar de forma explícita. Ele age nas pequenas coisas do dia a dia, nas fraquezas das nossas mentes, nas distrações do nosso coração. E se eu te dissesse que muitas vezes o maior perigo está nas coisas que parecem mais inofensivas? Hoje neste vídeo vamos revelar os mistérios que ele esconde nas sombras. Vamos entender como ele atua de maneira sutil, mas devastadora, e como podemos nos proteger. Se você acredita que o mal pode estar mais perto do que você imagina e quer aprender a combatê-lo com a força da fé e da oração, fique comigo até o final. O que você vai ouvir pode transformar sua visão sobre a guerra espiritual que travamos todos os dias. Não se afaste, pois sua vida espiritual está em jogo. Prepare-se. A verdade que vamos revelar pode ser mais intensa do que você imagina. O maligno em silêncio, mas sempre ativo. Vivemos em um mundo onde as ações do maligno muitas vezes não são visíveis a olho nu, mas estão presentes em cada canto, manipulando nossos pensamentos e emoções de maneira silenciosa. A sutilidade do mal é uma das características mais perigosas de sua ação, pois ele não precisa fazer grandes estragos para nos afastar de Deus. Pelo contrário, ele usa pequenas táticas e manipulações para nos desviar do caminho da salvação. E frequentemente essas ações são tão disfarçadas que, se não estivéssemos atentos, caímos em sua armadilha sem perceber. O maligno age nas sombras, quase como um predador esperando o momento certo para atacar, sempre tentando nos distanciar de Deus sem que notemos. Ele sabe que, se for confrontado de forma direta, poderá ser repelido pela força da oração e pela graça de Deus. Portanto, ele se infiltra nas pequenas coisas do cotidiano, criando um ambiente propício à tentação e ao pecado. Essa é a forma mais eficaz que ele encontrou para nos derrotar: a ação sutil. Uma das táticas mais comuns do maligno é a manipulação do pensamento. Ele não aparece para nos assombrar diretamente, mas infiltra pensamentos e dúvidas em nossas mentes de forma gradual. No início, esses pensamentos podem parecer inofensivos, até banais, mas, se deixarmos sem controle, podem crescer e nos afastar da verdade de Deus. Muitas vezes o maligno usa os pensamentos negativos para criar um ciclo de autossabotagem, tornando-nos vulneráveis ao desespero, à raiva ou à desesperança. Ele sussurra em nossos ouvidos que somos indignos do amor de Deus, que nossas falhas são maiores do que nossas capacidades de redenção, ou que Deus não está interessado em nossas lutas diárias. Ao agir dessa maneira, ele nos coloca em um estado de constante insegurança. O objetivo é fazer com que duvidemos do amor de Deus e da sua misericórdia. Como descrito nas experiências de exorcistas, ele age tentando desestabilizar a mente humana, afastando as pessoas da oração, da reflexão e da entrega a Deus. Quando eu vejo um homem tomando o caminho da dúvida, sei que ele está perto da minha vitória. Eu não preciso destruir sua fé de uma vez. Basta plantar uma dúvida pequena que ele cultiva em seu coração. Relato do maligno durante um exorcismo. A defesa contra essa manipulação mental começa com a oração constante e o exercício da vigilância espiritual. A meditação na palavra de Deus e a oração diária são fundamentais para que possamos identificar os ataques do maligno e resistir a eles. Além disso, praticar a gratidão e a confiança em Deus ajuda a contrabalançar as dúvidas e os medos que o maligno tenta plantar em nossa mente.
Outra forma sutil de ataque do maligno ocorre nas relações humanas. O inimigo sabe que as relações familiares, amigos e comunidades de fé são espaço onde o amor e a graça de Deus podem se manifestar de maneira poderosa. Por isso, ele procura dividir e enfraquecer esses laços com a mesma paciência que usa para atacar nossas mentes. Ele trabalha de maneira invisível, sem que percebamos, ao colocar pequenas sementes de rancor, inveja, ciúmes ou orgulho entre as pessoas. Quando o ressentimento é alimentado, ele cresce e em pouco tempo o que começou como uma pequena desavença pode resultar em uma grande separação. Muitas vezes, o maligno age no coração das pessoas através de mal-entendidos ou até mesmo em conversas aparentemente inofensivas. Ele instiga a tentação de falar mal dos outros, de guardar mágoas e de não perdoar. A ausência de perdão que ele tanto promove impede o crescimento espiritual, afastando-nos da paz que Jesus deseja para nós. Eu gosto de quando eles guardam rancor. A falta de perdão é uma das minhas maiores armas, porque ela corrói o coração e enfraquece a fé. Quando eles não perdoam, se distanciam de Deus. Relato do maligno em um exorcismo. Como podemos defender nossas relações? A resposta para combater essa tática do maligno é simples, mas poderosa: perdão e amor. Cultivar um coração humilde e disposto a perdoar as ofensas é a chave para proteger as relações. Quando estamos dispostos a perdoar, não apenas nos libertamos do peso do ressentimento, mas também derrubamos uma das maiores fortalezas do inimigo. A oração pelas pessoas com quem temos desentendimentos é outra prática poderosa. Ao rezar por aqueles que nos feriram, rompemos o ciclo do ódio e abrimos caminho para a cura e a reconciliação. O maligno e a tentação do relativismo moral. Nos tempos modernos, o maligno tem usado com astúcia a cultura do relativismo moral para afastar as pessoas da verdadeira fé cristã. A ideia de que tudo é relativo e que não existe verdade absoluta enfraquece os princípios morais e espirituais. Essa mentalidade leva as pessoas a acreditarem que suas ações, por piores que sejam, não têm consequências reais. O pecado é minimizado e muitas vezes disfarçado como algo aceitável pela sociedade. O maligno infiltra-se nas mentes humanas através dessa filosofia, alimentando o egoísmo e a busca incessante de prazeres imediatos sem considerar as consequências espirituais. Ele faz com que as pessoas vejam o pecado como algo trivial, sem refletir sobre as suas profundas consequências eternas. O maior sucesso do meu reino é fazer com que eles não vejam mal em suas ações. Quando eles começam a achar que não há diferença entre o bem e o mal, sei que conquistei sua alma. Relato do maligno durante um exorcismo. Como podemos defender a nossa mente e espírito? A única forma de combater essa manipulação cultural é pela constante adesão à verdade de Cristo. A palavra de Deus é a nossa única fonte de sabedoria e discernimento. Estudar as Escrituras, vivendo de acordo com os ensinamentos da Igreja e fortalecer a vida sacramental nos ajudam a discernir o que é verdadeiro e a resistir às tentações do mundo. Além disso, devemos cultivar a virtude da humildade. Quando nos afastamos da arrogância e reconhecemos nossa dependência de Deus, conseguimos resistir ao engano do maligno e à tentação do relativismo. O maligno e as tentações cotidianas, como ele trabalha nas pequeninas coisas. Embora o maligno use grandes tentações para atacar os fiéis, muitas vezes ele também age nas pequenas coisas do dia a dia. Ele tenta nos levar a desistir de orações diárias, a negligenciar nossos deveres espirituais e a dar mais atenção às preocupações mundanas do que à vida de fé. Ele coloca obstáculos na nossa vida, fazendo com que pequenas distrações se tornem grandes desafios.
Quando a nossa rotina se torna repleta de superficialidades, as distrações se tornam a forma principal pelo qual o maligno nos afasta de Deus. Ele não precisa de grandes erros. Um pequeno afastamento aqui e ali é suficiente para minar a nossa força espiritual e nos deixar vulneráveis. É nas pequenas distrações que a alma se perde. Se eu conseguir desviar a sua atenção de Deus por um momento, sei que posso afastá-lo completamente. Relato do maligno em um exorcismo. Como podemos resistir às pequenas distrações? A chave para combater esse ataque está em manter uma vida de oração constante, mesmo nas pequenas coisas. A consagração diária ao Senhor, a prática de oferecer todas as nossas ações a Deus e a vigilância espiritual nos ajudam a resistir a essas distrações e a manter nossos corações fixos em Deus. O maligno pode agir de forma sutil e disfarçada em nossas vidas, mas a boa notícia é que temos armas poderosas para resistir a seus ataques. A oração, a vida sacramental, o perdão e o amor fraterno são as defesas que Deus nos deu para vencer a guerra espiritual que travamos todos os dias. Devemos viver com os olhos abertos, atento às pequenas tentativas do maligno de nos desviar do caminho da salvação, sempre confiantes na vitória de Cristo sobre o mal. E disse Jesus: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Agora que você sabe como o maligno age de maneira sorrateira nas sombras do nosso dia a dia, é hora de tomarmos uma decisão. A batalha espiritual não é algo que se combate com forças humanas, mas com a força de nossa fé, oração e vigilância. Você tem o poder de resistir às tentações e de proteger sua vida espiritual. Basta escolher caminhar com Deus, com a oração diária e com o perdão no coração. Lembre-se, o inimigo se alimenta da nossa fraqueza, mas é a nossa fé inabalável que ele encontra resistência. Não permita que as pequenas distrações ou ressentimentos te afastem do caminho da salvação. Confie em Deus, pois Ele é maior que qualquer sombra do mal. Lembre-se sempre, a oração é a nossa arma mais poderosa. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu que algo mudou dentro de você, não deixe de compartilhar com outros, para que juntos possamos ser mais fortes. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, para continuar recebendo a força e a luz que Deus tem para você. Seguindo com Maria, nos caminhos com fé e coragem, sempre em direção à vitória. Que a paz de Cristo e a proteção de Nossa Senhora estejam com você, hoje e sempre. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe abundantemente sua vida.